Vamos detalhar para você esse desmoronamento que aconteceu agora há pouco em Ouro Preto. Pelo menos 2 casarões no centro histórico da cidade de Ouro Preto foram atingidos pelo desmoronamento do Morro da Forca. Era nesse morro, gente, que as pessoas eram condenadas, os condenados eram enforcados e ficavam ali expostos para a cidade inteira ver como sinal à época de justiça. Então, nesse Morro da Forca, o que houve? Esse desmoronamento, esses casarões que ficam ali embaixo, você pode acompanhar pelas imagens, já estavam isolados, não há vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, justamente porque esse local já passava por um processo de precaução. Olha, esse morro não está com muita confiança de que vai ficar de pé. Com a intensidade das chuvas ainda nos últimos dias, essa preocupação aumenta e essa área já estava isolada. Uma das construções atingidas já estava interditada há 10 anos. Vale lembrar que as chuvas em Minas Gerais já deixaram 24 pessoas mortas, além de quase 29 mil pessoas fora de casa. Mais de 150 cidades chegaram a decretar emergência, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Vale lembrar ainda para você que essa região aí onde houve o desmoronamento do Morro da Forca é uma região turística, há uma região onde há circulação da população de Ouro Preto. Os mineiros também participam muito ali das atividades. Ali na frente dos casarões que foram atingidos, há um Instituto de Metalurgia da Universidade Federal de Ouro Preto. Então você vê que esse morro é um morro grande, é um morro que fica muito próximo ao centro da cidade. De outros pontos da cidade dá para ver o Morro da Forca. Ali pertinho também fica a estação ferroviária de Ouro Preto, que também atrai bastante turistas, atrai a população. Ali também fica próximo à Praça Tiradentes, onde Tiradentes foi enforcado, portanto, mais um ponto turístico, que é para mostrar para você que é uma região onde há circulação de pessoas. Nesse ponto específico, havia o isolamento. Então, foi uma precaução já adotada, justamente porque as autoridades identificaram que não havia segurança no Morro da Forca e era algo já comentado, falado pelos moradores de Ouro Preto há algum tempo, até porque ali no Morro da Forca não há tanta estrutura de turismo, de visitação, de exploração ali para que as pessoas pudessem participar. Eu trouxe para vocês aqui no nosso tablet a foto, né, pelo Google Street View, dá para você acompanhar como era essa região aí antes do desmoronamento. Então, se você olhar aqui, olha só, esse é o Morro da Forca. Então, você percebe que principalmente a vegetação nativa ainda. Aqui embaixo tinha esse casarão amarelo que realmente, se você acompanha, ó, ele está em um estado de conservação não muito adequado, mas era esse o casarão que foi mais atingido pelo desmoronamento. Aqui ao lado, a gente vê um outro casarão histórico também, que tinha um pavimento. Então, aqui também você já percebe que os sinais de conservação são diferentes. E aqui ao lado também, possivelmente, um anexo a essa estrutura que mostramos agora há pouco. Por essa imagem do Google Street View, aqui eu não tenho a informação de quando foi feita essa imagem, mas você percebe, há pessoas ali próximas ao local. Mas como elas estão até aparentemente sem máscara aqui, provavelmente essa imagem é mais antiga, mas mostra que o isolamento evitou que pessoas circulassem por essa área, ficassem por ali, como mostram essas imagens, até carros que circulavam pelo local, para evitar também que, em caso de acidente, como infelizmente houve hoje, fossem atingidos. Hoje, qual é a previsão do tempo para Ouro Preto? Até pode voltar com as imagens porque elas são realmente bastante impressionantes. Felizmente não houve vítimas. Porque a previsão do tempo hoje para Ouro Preto é de que chova por volta das 2 horas da tarde, mas com menos intensidade do que a gente já vem acompanhando, porque hoje o tempo está um pouquinho melhor por lá. O que acontece? Então, a atenção continua em Ouro Preto. E para falar sobre esse assunto, para saber como foram identificados, portanto, esses momentos de perigo, por que esse morro já demandava maior precaução, a gente vai conversar ao vivo, agora por telefone, com o prefeito de Ouro Preto, o Ângelo Osvaldo. Prefeito, muito bom dia para o senhor. Gostaria que o senhor já atualizasse para a gente a situação ali da região. Realmente não houve vítimas e por que essa área já estava
isolada. Muito obrigado por nos atender em meio a esse desabamento, desmoronamento aí na sua cidade. Sim, é muito bom para nós esclarecermos que esse acidente ocorre na encosta sul do Morro da Forca, atinge 2 casas que estavam fechadas já até alguns anos, porque essa área é sabidamente de risco. Ouro Preto é uma cidade de geólogos. A primeira escola de geologia do Brasil foi fundada aqui em 1876. E o nosso solo, ele oferece muitos riscos, porque temos possibilidade de deslizamento em vários setores da cidade, que está dentro de um grande cânion, de um desfiladeiro formado por 2 serras colossais, a Serra de Ouro Preto e a Serra do Itacolomi. Então nós temos sempre muito cuidado, tanto que a Defesa Civil já havia interditado a área ontem para pedestres, com receio de que houvesse algum desmoronamento. E houve esse deslizamento agora pela manhã, que está um grande transtorno, porque nós estamos sem energia elétrica no centro da cidade, a circulação de veículos também fica complicada, mas brevemente, em breve, nós vamos restabelecer a normalidade no centro de Ouro Preto. E lamentamos pela perda de 2 casarões, mas ao mesmo tempo estamos aliviados e confortados, porque com a interdição de ontem, não havia ninguém circulando pelo espaço ali, pelo entorno, como você colocou muito bem, aí a praça da estação ferroviária, o centro de convenções de Ouro Preto, é um grande ponto de convergência e radiação do trânsito e do tráfego de automóveis no centro de Ouro Preto. Nós estamos aqui com toda a equipe da Secretaria de Obras, da Defesa Civil, professores de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto estão acompanhando também, sempre dando a sua assistência e orientação geotécnica imprescindível, e nós esperamos resolver esse problema para liberar o trânsito de pessoas e veículos no centro de Ouro Preto. Estamos com alguns outros pontos de deslizamento também, com todo o cuidado necessário. Felizmente, o acervo monumental da cidade e o nosso patrimônio humano, os moradores e visitantes de Ouro Preto, ninguém foi atingido e estamos controlando a situação depois de um período intensíssimo de chuvas. Ontem choveu menos, hoje ainda há muitas nuvens, mas não há nenhuma chuva até agora, e isso nos permite também mais agilidade na atuação. Nós estamos contando com o governo federal, porque a BR-040 está com problemas, e também estamos com problemas na BR-356, que é a rodovia dos Inconfidentes, além da estrada real, que precisa de apoio do governo do estado. Exatamente, já vou tocar nesse ponto das rodovias, porque Ouro Preto já vem sofrendo alguns dias, né, com as chuvas, além de outras cidades, Ouro Preto é uma delas. Agora eu gostaria de mais detalhes do senhor. Esses casarões já estavam interditados há anos, cerca de 10 anos, segundo as informações que a gente tem aqui. E o que eram esses casarões? O que funcionava por ali? Eu sei que na frente também tem algo de metalurgia da UFOP. Curiosamente, esse casarão que desapareceu era o mais significativo. Ele foi construído em 1906 e ele foi praticamente a primeira construção em estilo neocolonial. Já em começo do século XX, construiu-se uma casa seguindo as linhas arquitetônicas do período colonial do século XVIII. Então ele tinha essa curiosidade de ser um neocolonial. Ele pertence à prefeitura, mas desapareceu agora, infelizmente foi destruído pelo volume de terra que desceu. A outra construção era uma construção mais recente e era usada como um espaço comercial. Havia ali um armazém que estava interditado, estava fechado, exatamente pelo risco que a área oferece. Certo. Há outros pontos de risco em Ouro Preto que também estão isolados, prefeito? Sim, Ouro Preto tem uma carta geológica feita pelos técnicos e especialistas da Escola de Minas, da Escola de Geologia mais tradicional do país. Nós temos esse estudo que mostra todos os pontos de risco de Ouro Preto. Isso é monitorado pela nossa Defesa Civil, que é premiada como uma das melhores do estado de Minas Gerais e do país
uma equipe extremamente competente. Quando eu fui eleito em 15 de novembro de 2020, eu imediatamente designei o diretor, confirmei o diretor da Defesa Civil, porque ele realiza um trabalho significativo e é um trabalho ininterrupto, um trabalho de grande relevância para a nossa cidade. Então, nós acompanhamos a Defesa Civil, nós ouvimos os geólogos, nós temos projetos que não foram realizados, muitas vezes por falta de recursos, e identificamos até que há recursos na Caixa Econômica Federal para a contenção de impostos de Ouro Preto num programa que ficou paralisado nos últimos 8 anos, e nós estamos tentando agora, com a Caixa Econômica Federal e com o governo do Estado, implementar esse programa que vem de 2012, quando houve também grandes deslizamentos em Ouro Preto, liberação de recursos, mas a não implementação desse projeto nos últimos anos nos deixa nessa situação agora de assistir a vários acidentes geológicos na cidade. Certo. As ABRs, a da Estrada Real também, como que está a situação nesse momento? Quantos pontos de desmoronamento? Como que está o trânsito local? Há um ponto grande de deslizamento e desmoronamento na Estrada Real, Ouro Preto, Ouro Branco. O governo do estado já priorizou, nós esperamos que isso rapidamente seja sanado. Também na BR-356, que liga Ouro Preto, a BR-040, a Itabiripe, a BR-040, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, ela está já sendo objeto de intervenções para que possa ser restabelecido o trânsito. Janeiro é um mês de turismo em Ouro Preto, o turismo é muito importante para nós, e o turismo também é sempre feito aqui com segurança. Por isso, nós tomamos todo esse cuidado, além da nossa população, é claro, em primeiro lugar, o nosso patrimônio humano, nós também queremos segurança para os turistas que vêm visitar Ouro Preto e que são importantes para a vida social, econômica e cultural da cidade. Prefeito, quais são as consequências já imediatas desse desmoronamento? A cidade, ali o centro, está com energia, o trânsito está bloqueado? O trânsito está bloqueado, nós estamos com um pique de energia elétrica no centro da cidade. A CEMIG já está acionada, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. E nós esperamos poder desobstruir logo essa região central, mas só vamos fazer intervenções depois de laudos geológicos pertinentes, porque não adianta querer remover a terra, simplesmente chegar com a máquina, remove a terra e isso provoca mais deslizamento ainda, porque toda a quantidade que ficou acima vai descer também. Nós tivemos esse caos. Pelas imagens, prefeito, dá para ver que há outras construções ali na beira do morro, bem no comecinho do morro. Essas construções, elas também estão interditadas, elas estão sob atenção? Elas estão sob atenção. Olha, houve um grande deslizamento e ele atingiu aquilo que estava interditado, que havia um cálculo de, em havendo deslizamento, quais seriam os imóveis atingidos. E foram exatamente aqueles previstos. Portanto, os outros ainda não estão em área de risco. É claro que sempre há risco, né? Guimarães Rosa já dizia que viver é muito perigoso. Então, nós estamos sempre em risco. E Ouro Preto, com esses problemas geológicos, oferece aí ameaças maiores, mas está tudo sob controle. Agora, não vejo, segundo os geólogos, a iminência de novos deslizamentos naquele setor. Prefeito, isso é bastante importante da gente ressaltar aqui, porque a gente está acompanhando o que houve em Capitólio, as estradas também que estão cedendo, atingindo carros de passeio que passavam ali pela rodovia. Então, esse trabalho de prevenção, a gente precisa mostrar como ele é importante, porque então esse levantamento, esse estudo foi feito. Caso houvesse um desmoronamento do Morro da Forca, os imóveis que seriam atingidos seriam justamente esses. Então, por isso, eles já estavam interditados. Há uma carta geológica que o senhor falou agora há pouco para a cidade. Urbana, de maneira que não havia pedestres no momento ali, que era um lugar de grande movimentação. Esse estudo foi feito quando, prefeito, para a gente ter uma ideia desse trabalho de prevenção, como ele é importante? A Carta Geotécnica de Ouro Preto já tem mais de 15 anos. Ela foi feita pelos técnicos da Escola de Minas e desde 1979, 80,
quando houve também forte chuva, em 79, houve muitas chuvas e muito deslizamento em Ouro Preto, foi o que levou até a Unesco a declarar Ouro Preto Patrimônio da Humanidade. Foi o primeiro bem brasileiro inscrito como Patrimônio da Humanidade, exatamente pelos riscos que a cidade tem. A proteção visava também o combate a esses possíveis deslizamentos. Então, eu posso dizer que nos últimos 50 anos já há toda uma estratégia em Ouro Preto de lutar para prevenir, para não remediar, mas para prevenir, para cuidar cuidar da situação, que é realmente grave, que sempre oferece esses problemas. Muito bom, prefeito Ângelo Osvaldo, muito obrigado por nos atender em meio a esse acidente que vemos aí em Ouro Preto, mas que felizmente não deixa vítimas e mostra a importância da prevenção. Obrigado, prefeito. E essa divulgação é muito importante para nós, porque vamos necessitar agora, evidentemente, do concurso de recursos federais e estaduais para voltar à normalidade plena.